você começou, a gente estava conversando aqui, que a primeira vez que você desfilou, você tinha 7 anos. 7 anos. Mas aí você desfilou... Em cima de um carro alegórico. Odiei isso. Odiei, aí nunca gostei. Depois, no ano seguinte... O ano seguinte, meu pai me colocou para sambar com uma menina. Eu desfilei de passista, chamava-se, né? Mascote de passista, né? De cartola e tal, um casal de crianças sambando. Então era aquela coisa diferente, para dar o show na frente do palanque, era um diferencial, né? Só que no momento que eu fui fazer o meu show com a garota, né? Tô dançando e tal, começaram a jogar as serpentinas, que na época jogava-se serpentina na escola e tal, como, né, o pessoal está gostando, então era uma forma de aplaudir. E eu muito encantado com as serpentinas, porque eu vinha de uma comunidade bem pobre, e a gente tinha que levar para lá uma lembrança como se fosse do carnaval. Um souvenir, que eu passei pela avenida, sabe? Eu fui na avenida desfilar. E no momento que eu tinha que sambar, eu parei de sambar, tirei a cartola e comecei a catar os rolos de serpentina que jogavam e coloquei a cartola na cabeça. Veio meu pai, cara, você tem que sambar, olha o palanque. Aí eu botei a cartola na cabeça de novo e continuei sambando. Mas a escola, na real, eu apareço na escola já depois, desse ano que eu desfilei sambando, no próximo ano eu venho como mascote de tamborim. Eu já estava já com 8, 9 anos de idade. Eu esqueci de citar uma outra escola também, que é da época. Essa escola, é interessante a história dela, porque eles todos desfilavam na nova capital, e a escola de samba do meu pai desfilou durante 3 anos. Ela foi tricampeã, e depois a gente cedeu os direitos e as cores aí surge uma outra escola, de um que também desfilava com a gente, surge o Salgueiro. O Salgueiro em Corumbá. Aí o Salgueiro herda as cores da nova capital. Ramon Cuíca vai também para o Salgueiro, eu vou para o Salgueiro, todo mundo da nova capital vai para o Salgueiro, né? Era como se fosse uma renovação da nova capital, né? Agora com Isidro, chamado Isidro, que era o dono do Salgueiro e que desfilava com a gente na nova capital. Então sai a nova capital e entra o Salgueiro. Né? Aí surge o Salgueiro, aí eu começo a tocar já na bateria do Salgueiro, já venho ali já como ritmista, já de malacacheta, de surdo, mas diretamente na malacacheta. Eu começo a aparecer na cena do samba mesmo, como repinique, já no Império do Morro, ali com o Elinho, né? Aprendi a tocar com ele, observando ele, aí já comecei a me apaixonar pelo repinique, daí já saí para o repinique direto. Aí toda a minha formação em cima desse instrumento foi ali, Império do Morro e Elinho. Você se tornou mestre de bateria já nessa... Sim, aí aos 16 anos eu era mestre de bateria. Aí eu desfilava, né, na Império do Morro. A Império do Morro já tinha, na época, era um apitador ainda. Eu tiro o apito da frente da escola no Flor de Abacate. É ali que eu tive um embate até... Mas na boa, né? Porque a gente era amigo, só que ele ficou ressentido, mas era a transformação das coisas, naturalmente a transformação do samba e das escolas de samba. Ele se chamava, acho que ainda vivo, né? Pereira. Pereira foi um dos grandes apitadores, era apitador da bateria da escola de samba da Império do Morro, né? E aí o Flor de Abacate o convida. Ele começou com Flor de Abacate, como o Flor de Abacate era um bloquinho pequeno, Esse bloco existe ainda, Flor de Abacate? Sim, existe como bloco? Acho que sim, existe como bloco. Ele começa pequeno, mas de repente o Flor de Abacate começa a crescer, e se torna gigantesco, como uma escola de samba. E com uma bateria de uma escola de samba. Uma bateria que em média tinha 150, 200 ritmistas. Nossa, era bastante. Grande. Aí começa, né, o Ferri, que era o dono, me leva para o Flor de Abacate. Na época eu estava eu era fundador de um bloco chamado Chacrilongo. Né? Eu organizava a bateria deles quando meu passe, eles falam, meu passe foi comprado pelo Flor de Abacate, que era um bloco muito mais poderoso e tal. E eu vou para o Flor de Abacate. Mas só que ali, quando eu já chego com o repinique. Aí eu já falo, eu vou, mas o Pereira não pode mais apitar. A coisa vai ter que ser centrada no repinique. A levada é outra
E toda a evolução da bateria vai modificar os sinais, a atenção, aí eu começo a desenvolver essa coisa com a bateria. Daí uma dificuldade delicada, né? Eu não digo grande, mas acho que mais delicada, porque você, numa bateria de escola de samba, você trabalha com pessoas simples, né? São pedreiros, enfim, são diversos, né, tipos de pessoas. Segmentos da sociedade, Exato. mais o pessoal mais... E todo mundo chegado a tomar uma cachaça. Então, para você conversar com esse povo... Tem que acalmar os né, ânimos. eu branco, para você chegar e dizer, olha, bicho, agora eu sou o mestre de bateria em 16 anos e vocês vão ter que prestar atenção em mim, a levada é essa, a atenção é essa, o corte é esse. O corte vocês não vão mais ouvir o apito, o corte vocês vão ter que ouvir o repinique. Agora, como vão fazer isso? A bateria pulsando. Então, sua atenção vai ter que ser redobrada. Quando eu levantar a baqueta, dentro do tempo que eu abaixar a baqueta, dali já começou a frase da coisa. E isso, no começo, para pegar era difícil, para fazer todo mundo escutar e parar no tempo, cortar no tempo, até que isso começa a ficar natural. A atenção começa a ser voltada para o corte. Não que isso seja um costume carioca, absolutamente. As baterias do Rio de Janeiro, elas se movimentam na evolução dentro da letra do samba. O sinal está na letra, porque não se consegue. Uma bateria de uma escola do Rio de Janeiro tem, em média, 400 a 450 ritmistas. Impossível de ver um corte no repinique. Então, onde é que está a evolução da bateria? Onde é que estão as paradinhas? Como é que eles fazem a paradinha? Na letra do samba. O sinal está na letra do samba, indeterminado. Quando falar tal palavra, dá o corte e se faz essa... Tá, mas isso não era a nossa realidade. Dentro do Flor de Abacate a gente tinha que prestar atenção. E ali começa toda essa movimentação de cortar, de fazer toda em cima, dar os breques, aí ficava só o repinique solando. Quanto tempo, Orlando, você ficou à frente da bateria? Eu fiquei acho que uns 3 ou 4 anos. E aí, depois você continuou em Corumbá ou já aí eu veio para Campo depois Grande? de um tempo eu viajei, né? Eu fui embora de Corumbá, passei 7 anos em São Paulo, morei 7 anos. Aí onde começo a aprender a tocar gaita, tocar violão, saí da minha raiz de sambista, até porque eu não achei dentro, né, no meio da rapaziada por onde eu andava. Né? O samba, ele acontece sempre na periferia. O samba, ele não é uma coisa aqui da aristocracia. Né? Então, eu andava na parte urbana, eu morei em Santos, andava mais com a rapaziada, mais com surfistas, né? Então, ali eu aprendi sobre uma outra parte da música. Ali entra Bob Dylan, ali entra Neil Young, ali entra uma outra colé de Led Zeppelin. Aí eu começo a abrir para o mundo do rock and roll, né? E eu um sambista. Até que eu encontro uma bateria ali. Eu encontro uma bateria. Encontro sim uma bateria e fico apaixonado por ela e vou pedir para tocar Depois lá. de Santos, você veio para Campo Grande. Volto para Corumbá. Volta para Corumbá. Isso. Quando você veio para Campo Grande, que você chegou a fazer parte da cena do samba aqui, né? Sim, eu chego aqui na década de 80. Né? Quando eu chego aqui, busco samba, não rolava samba, e eu ficava que nem um doido. Onde é que tem samba? Onde é que a gente pode se aproximar? E se rolava assim bem na periferia, não era uma coisa que se tocava nos bares. Não mesmo, nas casas noturnas, não mesmo. Aí eu venho, eu acho o samba na Avenida Mato Grosso, onde hoje é o Ditão. Aí existia um lugar que eu já não me lembro mais o nome, Samba Rio, não me lembro mais o nome. Mas aí eu conheço, eu venho aí e encontro um monte de gente, um grupo muito bom tocando, com trombone, maravilhoso, né? Na época, qual o nome? Mel na Boca. Então, o meu primeiro contato com o samba em Campo Grande, né, o primeiro grupo que eu vi aqui de expressão mesmo, e uns caras muito bons tocando, Mel na Boca. Eu arrisco até a compará-los com o Fundo de Quintal. Né? Hoje, esse grupo chamado Fundo de Quintal. O Mel na Boca era muito bom, e era um grupo muito bem formado, né? Acho que tinha uns 6 ou 7 elementos, e todos eles muito bons, né? Muito consistentes na coisa. Então, esse foi
o primeiro grupo de samba que eu vi em Campo Grande, né? A primeira forma de samba, mas não consegui tocar com eles, absolutamente. Eu fiquei de longe e tal, não tinha... Você chegou a tocar no trio Pé de Moleque, Aí né? já com é o um outro Bibi. tempo, né? Já aí, quando eu já conheço o Bibi, já conheço... na real, eu conheci o Bibi junto com um grande amigo nosso, já falecido, percussionista, né? O Rato, Clever de Sá. Então a gente começa, eu o conheço, a gente começa a trocar figurinhas, você é percussionista e tal. Começou aquela coisa, a gente se conhecer do lado da percussão. Até que a gente começa a falar de samba e e nessa daí, um dia eu conheço o Cacazinho, né? E o Cacazinho, irmão do Elinho lá de Corumbá também. E foi criado, cresceu junto comigo o Cacazinho. Nossa, Cacá, meu grande amigo, pô, filho de Ramon Cuíca, puta, irmão meu e tal. E aí rolou aquela coisa. Aí, do Cacá, ele morava junto com o Tonico. Aí eu conheço o Tonico. Com o Tonico eu já conheço o Bibi. Aí eu vi esses caras tocando samba, né? Eu observei, pô, mas era muito bom. Eu falei, puxa, vamos formar um grupo. Por que a gente não forma um grupo? Né? E Tonico não cantava. Quem cantava nessa primeira ideia, na primeira ideia do grupo, era um rapaz chamado Tim. Hoje ele é cantor de samba enredo também, de uma escola. Muito bom cantor, muito bom intérprete. Né? O Tim foi o primeiro cara que a gente formou. Então era eu, o Tonico, o Bibi, o Cacá e o Tim era o cantor. A ideia era essa. Mas aí não rolou. A gente fez um ensaio, o Tim, sabe, não sei, a gente não conseguiu rolar com o Tim, nós ficamos sem o vocalista. Aí daqui a pouco começa uma outra história, que aí não parou mais, ali, pô, o que a gente vai fazer? Vamos continuar tocando. Saiu o Cacá, né, ele desapareceu um pouco, daí nós juntamos de novo, vamos fazer o 5 de Ouro. Aí que rola eu, o Bibi, o Cacazinho, o Clever de Sá, e um outro menino do pandeiro, que eu já não sei mais, eu não me lembro o nome dele. Então fizemos aí o 5 de Ouro. E fizemos uma apresentação só, porque abrimos um show do Mel na Boca, aqui no Grêmio Enersul, ali, né, no salão deles lá. E o 5 de Ouro que abriu o show do Mel na Boca. E foi essa a única apresentação. Foi muito legal, foi muito bem feita. Mas só que depois dali também a gente abriu de novo, não tivemos consistência. E abriu de novo, todo mundo. E aí ficou naquela coisa, o que vamos fazer? O que vamos fazer? Eu falei, Bibi. Aí que a gente teve a ideia do trio Pé de Moleque. Aí surge eu, o Bibi e o Tonico, com o trio Pé de Moleque. Aí já fazendo bares, já fazendo noite. Aí já vamos tocar onde? Vamos tocar nos bares. Mas que bar? Ninguém aceita, cara. Ninguém quer saber de samba no bar. E eu era publicitário já nessa época, né? E já conhecia um pessoal do meio da propaganda. E eles frequentavam um barzinho, tipo um pubzinho na época, que era o Confidência Mineira, né? Do Fernando. E aí o Confidência Mineira, eu falei, mas gente, não, pode deixar que eu vou falar com o dono, né? E eu tinha uma amiga que falava, eu vou falar com ele, e aí o Fernando pode abrir um espaçozinho para vocês tocarem lá. E ela falou com ele e tal, aí ele quis falar comigo, quis me conhecer, né? Vamos lá. Fui lá, mãe, qual é a ideia? Bom, eu falei, olha, eu tenho um grupo, um trio, e a gente quer tocar samba. Ele olhou para mim e falou, negativo. Mas não vai mesmo. Eu falei, mas como assim? Cara, você vai encher meu bar de negrada. Aí eu senti o preconceito, mas não de uma forma pejorativa, não de uma forma agressiva. O natural, da cultura local. Eles não tinham a mesma fluência de samba que eu. Achei muito estranho aquilo, porque eu vinha de um lugar onde o samba era o ápice do negócio. De repente alguém diz, não vou fazer samba porque vai encher meu bar de negrada. Eu achei estranho aquilo, eu falei, mas não é isso, cara. Eu não concordo com você, não é isso. Me dá uma oportunidade e a gente vai, né? Você vai ver o estilo de samba, o comportamento do pessoal e o que há de trazer isso para você. Aí ele nos deu uma quarta-feira. O bar não abria às quartas-feiras, né?
Aí ele falou, então vamos fazer uma experimentação com você na quarta-feira, traz seu pessoal aí. Tá legal. Fomos fazer a quarta-feira, né? Eu, o Tonico e o Bibi. A primeira quarta-feira tocamos para ninguém. Eles ficaram olhando, mas cumprimos o horário, tocamos legal. A gente foi para tocar, então eu sempre fiz questão de tocar de verdade, né? Nós viemos para cumprir, então vamos cumprir. Aí passou, na segunda quarta-feira, tivemos 2 mesas, né? 2 mesas que chegou para ver o samba. Das 2, um casal levantou e meio que fez uma graça de dançar um samba dentro do bar. Aquilo foi interessante. Aí, na terceira noite, foi uma explosão absurda. Nem a gente não acreditou. É porque na terceira noite o bar lotou geral. Na quarta noite fecharam a quadra. Fecharam a quadra, Maracaju e a Cândido Mariano. Fechou ali porque não passava carro. Não passava carro. Tinham 3 sujeitos fazendo samba ali que... Aí descobriu-se o samba, né? A aristocracia descobriu o samba e os publicitários, jornalistas, todo mundo, né? Frequentava o Confidência Mineira na quarta-feira, era o dia do samba, né? E aí pegou de uma forma maravilhosa, né? O estilo de samba que a gente cantava, enfim, foi um sucesso total, né? Na sequência, começo a trabalhar com a música, mais o Lúcio Val, onde a gente coloca bossa nova, já pela influência do samba. Então, tinha um dia na quarta-feira em que o bicho pegava. Era um estilo de samba... Aí começou a pegar o bicho na quinta, Sim, né? aí começou a pegar o bicho na quinta também, porque era um samba mais suave, a bossa nova, né? Agora, você falou que quando você esteve em Santos, aí você veio com a gaita, né? Teve a fase do Orlando da gaita, o bluseiro, mas você sempre... Aí você começou a compor, mas você sempre tinha na sua composição a influência da sua cultura corumbaense, né? Com simpatia, com... E o ritmo... o samba junto. Sempre voltado. Nessa, você já, assim, quando você começou a ficar conhecido como compositor, como um repertório autoral, que foi o Caramujo Som, que foi Mato Grosso do Som, enfim, você já fazia samba naquela época como compositor, né? Sim, mas não dava a devida atenção, eu acho. Não, né? era aquela expressão. Mesmo Como é que é o Orlando hoje, compositor de samba? Então, acho que hoje se eu disser de coração, eu me sinto bem melhor. Eu comentei isso com a minha nega ontem, né, depois que você me ligou e tal, eu comentei com ela, falei, olha, em 2 anos de samba, né, eu consegui muito mais respeito e dignidade no meu trabalho, com o meu trabalho, né, pela comunidade do samba, né, do que em todos esses anos que eu toquei gaita, que eu fui Orlando da gaita, que eu tentei entrar nesse universo desse tipo de música. Né. Eu faço também, gosto muito de blues, mas hoje, com certeza, eu digo a você, eu prefiro samba, cara. O samba ninguém me pega, no samba ninguém me derruba, no samba ninguém me... Eu acho que essa coisa da raiz é muito importante, né? Porque por mais que você faça, você experimente outros estilos e tenha, né, se voltado para uma parte da sua vida nisso, mas aquela origem mesmo, né, aquela raiz, aquilo que você sabe fazer muito bem, está muito presente, né? Sim. O arquivo musical de hoje é com o mestre Orlando. A gente para o intervalo, daqui a pouco a gente volta.